E se eu te dissesse que dois dos maiores brucutus da Bíblia quase se encontraram numa mesma batalha? Um, com força sobrenatural que rasgava leões como se fossem de papel. O outro, um gigante com quase 3 metros de altura, armado até os dentes e famoso por humilhar exércitos inteiros. Imagine se Sansão e Golias se enfrentassem. Seria como colocar Thor contra Hulk no Velho Testamento. E olha, talvez você se surpreenda com quem correria primeiro. Golias gritando no meio do campo, desafiando os israelitas, chutando escudos, levantando poeira, zombando. E então, Sansão aparece. Ele surge com a queixada de jumento em punho, cabelão balançando ao vento, músculos saltando, andar firme. Os soldados se afastam. Ele caminha em câmera lenta, com aquela trilha épica tocando ao fundo. Todo mundo acha que vai começar a maior batalha da Bíblia. Mas aí, Sansão olha para cima, vê aquele gigante com quase 3 metros de altura, vê a armadura brilhando, a espada do tamanho de um poste, a lança pesada, o escudeiro suando. Sansão matou um leão sozinho, derrotou 1000 inimigos com um osso, destruiu um templo inteiro, matou mais filisteus ao morrer do que em toda a sua vida. Golias, o gigante. Só temos um registro. Ele foi derrotado por Davi. Uma pedrada na testa, um golpe. Um garoto com uma funda, ponto claríssimo para Sansão. Vitória esmagadora. Ele para, pisca, engole seco, dá um passo para trás e diz: esse cara tem quase 3 metros. O fim de carreira. Sansão caiu por orgulho, por se envolver com Dalila desobediente, por confiar mais na sua força do que na sua aliança com Deus. Foi capturado, humilhado, preso, mas se arrependeu. E em sua última oração, pediu força mais uma vez. Deus deu. E ele derrubou o templo sobre os filisteus e sobre si mesmo. Morreu como herói já Golias? Ele caiu com uma pedrada na testa. Teve a espada usada contra ele. Uma morte decepcionante para um guerreiro do seu porte. Ponto. Para Sansão. Ele olhou para Golias e disse: você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E lançou a pedra. E o gigante caiu. Sansão, mesmo depois de tudo, orou: Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez. E Deus deu. Mesmo cego, ferido, acorrentado, ele venceu. De novo. Mas se você ainda tem força para orar, ainda há força para vencer. A maior batalha não é externa. Ela é interna. É dentro da mente, dentro do coração. A dúvida, o medo, o pecado, o orgulho. E compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando um Golias hoje. O gigante cai. E o templo também. Que Deus te abençoe. Talvez essa palavra seja a pedra que faltava para derrubar o gigante. Quando Deus está no controle, até o mais fraco vence. Até o menor derruba o gigante. Até o cego destrói um templo. Deus, me tira daqui. E sai correndo. Um símbolo da força divina. Mas também um alerta sobre orgulho, escolhas erradas e consequências. Golias virou sinônimo de desafio. Um obstáculo gigante. Algo que parece impossível. Poeira, gritos, músculos. Mas a verdade é, a maior luta de ambos nunca foi contra o inimigo externo. Foi contra o interno. Sansão contra a própria carne, desejos, desobediência. Golias contra o orgulho, arrogância, a falsa sensação de invencibilidade. E é aí que a coisa fica pessoal. A frase enfrentar o seu Golias é usada até hoje. Ambos têm legados fortes. Um com glória e redenção. Outro com orgulho e queda. Empate moral. Tropeçando em soldados, derrubando capacetes, batendo com a queixada na própria perna. Uma fuga digna de comédia. Antes do tudo. Quem era esse tal de Sansão? Sansão e Golias nunca se enfrentaram. Eles viveram em épocas diferentes. A insegurança, a ansiedade, a culpa ao passado, um problema familiar, um vício secreto, uma enfermidade. Golias representa tudo aquilo que se levanta diante de você dizendo: você não vai vencer. Sansão foi juiz de Israel por volta de 1150 a.C. no período dos juízes, antes da monarquia. Já Golias apareceu quase 100 anos depois, por volta de 1050 a.C. nos tempos do rei Saul, quando Davi ainda era um pastor de ovelhas. Mas mesmo sem se enfrentarem, a comparação é inevitável. Então vamos ao que interessa. Quem era o verdadeiro titã da Bíblia? Ele era um nazireu, separado por Deus desde o ventre da mãe. Não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia tocar em coisas impuras. Mas mesmo com esse visual de voto de consagração, o currículo dele parecia mais o de um guerreiro descontrolado. Ele era um canal da força divina. Enquanto estivesse consagrado,
especialmente mantendo seu voto de não cortar o cabelo, era praticamente imbatível. Uma queixada de jumento foi sua arma mais famosa, com a qual matou 1000 homens. Mas ele também usou fogo, portões, pedras, as próprias mãos. Já Golias era o rei da preparação. Armadura completa, espada, lança, escudo. Era o guerreiro ideal. Mas, sabe aquele ditado, não é a arma, é quem usa? Então nesse caso, ambos sabiam usar bem. Então os dois eram iguais. Golias, por outro lado, era naturalmente forte. Era um gigante e provavelmente de uma linhagem genética incomum. Sua força era humana, resultado de muita alimentação e muito treinamento. Aqui, ponto para Sansão. Força divina supera força natural. Ele matou um leão com as mãos nuas, derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento e arrancou os portões de uma cidade inteira, só porque estava com raiva. Sem falar nas raposas incendiárias, nas colunas derrubadas com o próprio corpo, e no seu dom especial de tomar decisões extremamente impulsivas, especialmente quando envolvia mulheres. Sansão era um misto de herói e caos. Ele era o tipo de cara que resolvia tudo com força bruta e uma pitada de drama. Era forte, imbatível, mas também extremamente vulnerável emocionalmente. Era como se o incrível Hulk tivesse sido escalado para um episódio de novela mexicana. Agora, do outro lado do campo de batalha imaginário, temos Golias. Tudo nele era o oposto de Sansão. Se Sansão era selvagem, Golias era treinado. Se Sansão era imprevisível, Golias era estratérico. Ele era o campeão dos filisteus. Um gigante de quase 3 metros, com armadura de bronze dos pés à cabeça. A ponta da lança dele pesava mais de 7 quilos. Ele tinha até um escudeiro só para carregar seu escudo. Ele era um tanque de guerra humano. E mais do que isso, era confiante, metido e debochado. Por dias ele desafiava o exército de Israel gritando: "Mandem um homem para me enfrentar." O medo era tão grande que só o silêncio respondia. Agora, imagine o impossível. Um campo de batalha. É claro que essa cena nunca aconteceu. Sansão ou Golias? Vamos analisar a origem da força. Sansão não era forte por natureza. A força dele vinha diretamente de Deus. Agora as armas. Sansão usava o que estivesse disponível. E quantas vitórias. Agora vamos para o fim da linha. E quanto ao legado, Sansão é lembrado como o homem mais forte da Bíblia. Mas e se eles tivessem se enfrentado mesmo? A luta seria insana. Queixada contra espada. Grito contra grunhido. Porque agora vamos falar de você. Quem é o seu Golias? Talvez não tenha 3 metros. Talvez não grite no campo de batalha. Mas ele está lá. Pode ser o medo. E o que você tem? Uma espada? Uma armadura? Uma estratégia? Ou sou uma pedra e fé? Davi venceu com fé. A lição. Você pode até falhar. Pode cair. Pode errar feio. Pode ser traído, humilhado, ignorado. E se essa mensagem falou com você, agora é com você. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, comente aqui embaixo. Minha força vem de Deus. Sansão e Golias não se enfrentaram, mas você enfrenta lutas todos os dias com Deus.